Fala do PP. Muita gente não sabe quem é o PP, mas tem um quiosque aqui na Barra, o lugar mais famoso da Barra da Tijuca é o PP, Sim. por causa do PP. Conta um pouquinho da história do PP, porque, assim, não tem como não falar de Voo Livre e não falar do PP. Concordo. Aqui. O PP veio uma geração antes de mim, né? Ah, tá. Mas o PP era muito criativo, muito criativo, muito criativo. Ele foi para a final, né, de um campeonato mundial no Havaí, com 14 anos, 15 anos. E é Asa Delta? Não, de surf. De surf? 14 anos. Tá. Acho que foi o primeiro a entrar numa final dessas, assim, lá no Havaí. Ele era bom em tudo que ele fazia. Muito bom. E aí, e ele era muito criativo. Então, nos anos 80, início dos anos 80, a alimentação era muito precária em São Conrado. Assim, melhorou um pouco. Tem alguns quiosques lá melhores, mas... Melhorou um pouco, caraca, a gente tá 40 anos depois, já melhorou um pouco. 44 anos depois. E aí, o que ele fazia? Ele levava um sanduíche com pão de forma integral, com atum, pasta de ovo. E aí, quando ele levava o sanduíche, só tinha milho e cachorro-quente. Quando via aquele sanduíche, era um banquete, né? Pô, Pepe, me dá aí, me dá aí, me dá aí. Ele acabou criando o sanduíche natural. Provavelmente ele foi um dos criadores do sanduíche natural. E montou a barraquinha lá, era em São Conrado. Antes era em São Conrado? Era em São Conrado. E ali era Praia do Pepino, né? Com a barraquinha do PP. Ele era muito criativo, era uma pessoa muito... Ele estudou economia na Cândido Mendes, né? E ele era muito... Montava os projetos de patrocínio, foi patrocinado pela Alternativa, da Mesbla, antigamente, era uma outra loja. Enfim, ele era tão criativo que quando ele foi patrocinado por um outro supermercado, chamado Casas da Banha, e no voo, naquela época, nos anos 80, às vezes não tinha uma função de uma pessoa que descia o teu carro, alguém desce, você sobe para voar, né? E alguém desce o seu carro, Entendi. contratado, não tinha isso. Então, muitas vezes, a gente subia para voar, não tinha para ninguém para descer o carro, a gente voava e subia correndo da praia de São Conrado até a rampa para pegar o carro. Caraca. Isso a gente fazia direto. E aí o PP, genial, o PP é muito genial, muito gênio. Ele criou o triatlon voador. Então a gente nadava 1.000 metros, subia correndo até a rampa e depois voava. Ele fez essa competição. Fez pela Casas da Banha, depois eu tinha um patrocínio do Delírio Tropical, e a gente fez um segundo triatlon, um Company Delírio Tropical. E, enfim, esse era o PP. E aí, o PP era muito determinado, né? Muito determinado. Eu ainda trabalhava na cidade, nesses triatlons assim. Aí eu combinava de nadar com ele, na praia. A gente nadava todo dia, do final da praia de São Conrado até o Hotel Nacional e voltava. E voltava, né? E aí um dia eu cheguei atrasado, né? Aí voltava do centro da cidade, PP já tinha nadado, já estava começando a nadar, né? Aí eu tirei o terno, né? Botei a sunga e entrei. Eu falei, vou dar uma pressão no PP. Porque ele não sabe quem está nadando do lado dele, né? Eu estou mais descansado do que ele. Aí eu comecei a apertar o pacer, né, da natação. Ele não deixava eu passar, ele nem sabia quem eu era, né? Então o PP era assim. Aí num desses campeonatos de triatlon voador, a gente tinha uma equipe chamada equipe Toulon. A gente fez uma estratégia contra a equipe do PP. Eu falei, vamos cansar o PP na corrida da rampa, né? Então a gente contratou um corredor profissional e botamos a camisa da nossa equipe, né? Tipo um coelho, né? Sim. Pra cansar, né? O PP. Aí numa reta lá, na subida, esse nosso corredor fantasma, né? Passou o PP, o PP ficou desesperado, né? Veio atrás e passou o corredor, entendeu? Então o PP era esse, o PP era essa pessoa, assim, muito determinada, assim, onde eu tive mais convívio, né? Nessa parte de natação e de voo. Pô, e o que aconteceu com ele foi uma fatalidade, né? Então, eu não estava lá, entendeu? Porque... as condições não estavam boas, todo mundo pedindo para ele não voar, entendeu? E só ele sabe, né, por que ele decolou. Sim. E onde foi? Foi no Japão. Foi um campeonato que as condições não eram seguras. Você tinha que fazer uma transição para um lugar que não tinha pouso.
Era um vale, o vento ali naquele vale era um vento de 40 km por hora, entendeu? Que pena. Porque marcou muito, né? Muito. Pro esporte que ele praticava, que não era tão famoso, mas foi marcante para todo mundo. Ele era o Pelé do voo, né? E ele era o embaixador do voo, porque ele tinha sido campeão mundial de asa delta em 81, em Beppu, no Japão. Foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial. Então ele era uma figura muito marcante. Tava começando a fazer umas músicas, entendeu? Caraca, fazia tudo. Cara muito especial, assim. Legal. Felizmente. Pra gente começar a ir embora... Deixa eu só atrapalhar, então. Porque teve o Hollis Grace, ele também faleceu no acidente de... O Hollis, em Mauá. Você sabe as informações? Sei. Se puder contar pra gente. Claro, posso contar. Fica à vontade. E tinha um Hollis que eu não conheci pessoalmente, né? Queria muito ter conhecido. Mas o Hollis, ele estava numa rampa 9 em Mauá, que ele não tinha voado. Ele foi pegar uma asa emprestada com um cinto, que é aquele cinto que a gente veste, mais curto. Então, isso é um ditado que a gente no voo a gente traz o seguinte paradigma, para a gente evitar voar com 2 variáveis diferentes. Ele, no caso, voou com 3 variáveis diferentes. Então, ele decolou numa asa que não era dele, com um equipamento que não era dele, numa rampa que ele não conhecia. Então, quando ele foi tentar vestir aquela bolsa, né? Ele não entrava. E aí a asa foi voltando para a montanha. Ele não viu. Entendeu? Então, o Hollis Grace, né? Que ele era muito hábil, né? Uma pessoa incrível. Queria muito ter conhecido ele. Entendeu? Mas foi uma das pessoas também que morreu nesse acidente, né? Ele ficou focado em botar o pé, Não percebeu. Não percebeu.